lá, vamos mergulhar em dois momentos que parecem distintos na Segunda Guerra Mundial, mas que, na verdade, estão totalmente conectados: a evacuação de Dunkerque e a Operação Leão Marinho. A gente vai ver como esses dois eventos juntos expõem uma falha estratégica gigantesca na máquina de guerra alemã. E tudo começa com essa pergunta, uma que intriga historiadores até hoje. Pensa bem, em 1940 o exército britânico está ali, preso na praia, praticamente esperando para ser aniquilado. E aí do nada o exército alemão para. Por quê? Essa decisão, que parece não fazer sentido nenhum, é a chave para a gente entender todo o resto. Para a gente decifrar isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o enigma de Dunkerque. Depois, vamos analisar os 3 fatores por trás da pausa alemã. Em seguida, a gente vai ver a fraqueza estrutural que isso revelou e como ela levou ao fracasso da Operação Leão Marinho. E no final, a gente amarra tudo com a grande lição estratégica. Vamos lá? Então, estamos em maio de 1940. A Blitzkrieg alemã foi um sucesso absurdo, varrendo a Europa. As forças aliadas foram completamente superadas e empurradas para a costa, presas em Dunkerque. A destruição do corpo expedicionário britânico parecia ser questão de tempo. Mas aí veio a ordem de parar. 338 mil. Esse é o número de soldados aliados, a maioria britânicos, que conseguiram escapar de Dunkerque. É um exército inteiro que, contra todas as probabilidades, foi evacuado bem debaixo do nariz dos alemães. Esse número não é só um sucesso aliado, é, acima de tudo, um fracasso alemão em uma escala monumental. Tá, mas então por que eles pararam? A resposta não é simples. Não foi um motivo só. Foi, na verdade, uma combinação de 3 fatores. Um pouco de tática militar, uma dose enorme de arrogância e um cálculo político que deu muito, mas muito errado. Primeiro, vamos ser práticos. As tropas de tanques, os Panzers, que eram a ponta de lança do ataque, estavam simplesmente no limite. Tinham avançado tão rápido que as linhas de suprimento não conseguiam acompanhar. E para piorar, o terreno em volta de Dunkerque era um pântano, péssimo para tanques. Existia um medo real de que um contra-ataque pudesse pegá-los desprevenidos. Então, parar foi, em parte, uma decisão para respirar e preservar essas tropas de elite para o resto da campanha na França. O segundo fator foi pura arrogância. Hermann Göring, o chefe da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, chegou para Hitler e basicamente disse: "Pode deixar comigo, meus aviões dão conta do recado sozinhos." Ele prometeu que a Luftwaffe ia bombardear as praias e ia acabar com o problema. Era uma solução que parecia limpa e que pouparia os Panzers. Só que ele subestimou completamente a Força Aérea Britânica e o clima, que não ajudou em nada. E por fim, o jogo político. Nessa altura do campeonato, Hitler ainda tinha uma esperança de conseguir um acordo de paz com a Grã-Bretanha. Ele via o Império Britânico como um pilar de ordem e achava que se ele não humilhasse totalmente o exército britânico, seria mais fácil negociar. Ele queria ter as mãos livres para se concentrar no seu verdadeiro alvo, a União Soviética. E essa tabela aqui resume perfeitamente a lógica falha por trás da decisão. Para cada fator, a expectativa alemã bateu de frente com a realidade. A ideia de preservar os Panzers acabou permitindo a fuga de um exército inteiro. A confiança na Luftwaffe se mostrou completamente exagerada. E o gesto de boa vontade política foi respondido com ainda mais vontade de lutar por parte do Reino Unido. É aqui que a história fica mais interessante. Dunkerque não foi só um erro de cálculo. Foi um sintoma de um problema muito maior. O evento expôs uma fraqueza fundamental da Alemanha. Era uma potência terrestre incrível, mas totalmente despreparada para lidar com uma potência marítima. E esse contraste é tudo. A Alemanha era a mestre da guerra em terra. A Blitzkrieg, o exército, a força aérea de ataque, tudo era voltado para isso. Já o Reino Unido jogava um jogo completamente diferente. A sua força estava nos mares, com a Royal Navy, e na sua capacidade de se defender pelo ar, com a RAF. Eram 2 mundos, 2 doutrinas de guerra totalmente diferentes. A grande defesa da Grã-Bretanha era o que ficou conhecido como o Muro de Prata, a sua marinha real, a Royal Navy. Era uma força naval tão dominante, tão poderosa, que funcionava como uma barreira praticamente intransponível para qualquer exército que não conseguisse controlar o mar. A Alemanha podia dominar o continente, mas para chegar na ilha, precisava passar por esse muro. E a verdade é que a Alemanha não tinha as ferramentas certas para isso. Faltava tudo. Doutrina para operações anfíbias, uma marinha que chegasse perto da Royal Navy. O plano de invasão deles dependia de barcaças de rio adaptadas, completamente inadequadas para o Canal da Mancha. E a coordenação entre exército, marinha e aeronáutica para uma operação desse tipo simplesmente não existia. Dunkerque foi a prova disso. Se não conseguiram impedir uma evacuação, como iam conseguir fazer uma invasão?
E isso nos joga direto na Operação Leão Marinho, o plano alemão para invadir a Grã-Bretanha. Quando a gente olha por essa ótica, o fracasso da operação não é nenhuma surpresa. Na verdade, foi só consequência lógica das mesmas fraquezas que já tinham aparecido lá em Dunkerque. Para qualquer plano de invasão ter a menor chance, 3 condições eram absolutamente essenciais. Primeiro, controle total do céu. Segundo, neutralizar a Royal Navy, de um jeito ou de outro. E terceiro, ter a logística para transportar e manter um exército inteiro do outro lado do canal. Eram os 3 pilares da operação. E o que aconteceu? A Alemanha falhou. E não foi por pouco. Falhou espetacularmente nos 3 pilares. A Batalha da Grã-Bretanha mostrou que a Luftwaffe não ia controlar o céu. A Marinha Alemã, a Kriegsmarine, não tinha a menor chance contra a Royal Navy. E a logística? Bem, com barcaças de rio, não ia dar certo. O plano todo ruiu antes mesmo de começar. E agora a gente chega na lição final, o ponto que conecta tudo. É crucial entender que a parada em Dunkerque e o cancelamento da Operação Leão Marinho não são 2 histórias isoladas de fracasso. São, na verdade, 2 capítulos do mesmo livro. A história de uma potência terrestre que não conseguiu projetar seu poder através do mar. Olha só essa linha do tempo de 1940. Como tudo acontece rápido. Em maio, a falha em Dunkerque expõe o problema. Em julho, começa a tentativa desesperada de resolver um dos pré-requisitos, o controle do céu. Em setembro, a realidade bate à porta e a invasão é adiada para sempre. Um fracasso levou diretamente ao outro, tudo em questão de meses. E aqui está a conclusão da nossa análise. A decisão em Dunkirk foi o gatilho, mas a causa real do fracasso alemão em 1940 foi muito mais profunda. Foi uma incapacidade estratégica fundamental. A Alemanha, que era um gigante em terra, se viu completamente impotente diante do muro de prata de uma potência marítima. E essa lição sobre os limites do poder terrestre contra o poder marítimo, bom, ela continua sendo estudada na estratégia militar até os dias de hoje.